Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Vamos lá, igreja, aos Gálatas capítulo 1, verso 6 em diante. Paulo escreveu o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Amém, igreja? Você crê no evangelho? Você crê na palavra de Deus? Mantenha o teu evangelho aberto aí na carta de Gálatas e vamos usar as nossas mãos e homenagear a palavra de Deus, dando a melhor salva de palmas possível. Tem que ser a melhor, igreja. Vamos aplaudir bastante. Enquanto você aplaude, abre a sua boca e diga glória a Deus. Diga outra vez, diga glória, glória, glória. Deus é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Então aplaude e glorifica a Deus. Deus está neste lugar. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra vai ser pregada. Fala a cada vida nesta noite. Fala com cada pessoa poderosamente, ó Deus. Que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Muito bem. Podeis agora sentar, igreja. Amados, o Evangelho é tão sublime que ele precisa ser pregado com amor, com gratidão e com temor. O Evangelho não é uma revista, não é um passatempo, não é um livro. O Evangelho é uma pessoa. Uma pessoa que teve a vida mais santa e elevada que este mundo já viu. O Evangelho é essa pessoa que viveu sem nenhum pecado e que se declarou igual ao Pai e disse que ele e o Pai são um só. O Evangelho é esta pessoa que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Evangelho, ele custou tão alto para ser escrito que nós não podemos concordar que o Evangelho seja alterado, falsificado ou misturado com outras coisas. Muitos querem se apropriar do Evangelho para ter no Evangelho algum lucro. Outros querem se apropriar do Evangelho para dar credibilidade ao que estão ensinando. Todo mundo quer tirar uma casquinha do Evangelho. E a gente vê com muita tristeza o Evangelho ser distorcido. O nosso país já sofreu tanto com isso. O povo brasileiro já padeceu tanto na mão dos falsos ensinadores, daqueles que se aproveitaram do Evangelho. E é lamentável que agora também o povo brasileiro, estando tão próximo da redenção através do Evangelho, continue sendo enganado. O Brasil se tornou um país supersticioso, cheio de crendices, e sempre foi ensinado desta maneira, desde o tempo do descobrimento. O povo brasileiro é um povo tão humilde, tão bom, tão manso, um povo tão simples. E justamente por ser um povo simples, é que se torna presa fácil dos enganadores. Paulo escreveu também uma outra carta aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 18, ele faz uma declaração que eu gostaria de ler para você.
Veja o que ele declara aqui. Paulo diz o seguinte: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Veja só, Paulo está dizendo que as pessoas que são simples são facilmente enganadas por aqueles que são espertalhões. O povo brasileiro é um povo simples, igreja. É um povo humilde, é um povo simples, que acredita em qualquer coisa, sempre foi assim. O povo brasileiro acredita em qualquer coisa. O que passarem para ele, ele acredita. Porque é simples. É fácil de ser enganado. E as pessoas que têm um pouco de entendimento ficam revoltadas de ver, principalmente quando o motivo do engano está sendo o próprio Evangelho. Paulo escreveu indignado, dizendo que qualquer pessoa que alterar o Evangelho ou ensinar diferente do que já foi ensinado, que seja considerado anátema. Paulo estava indignado. Paulo, ele disse inclusive o seguinte: se um anjo vindo do céu vos anunciar um outro evangelho, além deste que já vos tenho anunciado, seja considerado anátema. E Paulo reforça dizendo: olha, se amanhã eu mesmo pregar um outro evangelho, além deste que já foi anunciado, que eu seja considerado anátema. Paulo está garantindo assim que o evangelho é sagrado. O evangelho não pode ser adulterado. Não pode ser modificado para agradar a Deus, C, ou para agradar uma religião, ou para justificar as ideias de qualquer pessoa. Paulo está dizendo: o evangelho é sagrado, e se alguém modificá-lo, seja considerado anátema. Essa palavra anátema em grego, ela quer dizer mais do que maldição. Quer dizer maldição divina. Uma pessoa que é considerada anátema, ela não tem apenas a maldição, ela tem a maldição divina. Paulo diz: se alguém alterar esse evangelho, seja considerado anátema. No livro de Apocalipse, igreja, no capítulo 22, no verso 18 e 19, o Senhor diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Existe maldição, maldição divina, se alguém alterar o evangelho. Em primeiro lugar, alterou o evangelho, alterou as profecias deste livro. Todas as pragas que estão neste livro virão sobre a pessoa. Agora a pessoa guardou a palavra, todas as bênçãos e promessas deste livro virão sobre a pessoa. Então, com relação a este livro, não existe meio termo. Ou você aceita ele como é, e é abençoado e recebe as suas bênçãos, ou você o altera, e ao invés de bênçãos você recebe maldição. Não tem outro meio. A maldição é divina, não é maldição de um homem. Eu não sei por que os pregadores não têm temor de Deus, sabendo disso. Nós estamos assistindo igrejas pregando um quinto evangelho. Você sabe que são só 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas tem igrejas pregando um quinto evangelho, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. O simples acredita que para ser abençoado ele tem que dar R$500 para tocar no manto sagrado. O simples acredita nisso. Por isso eles são enganados, são roubados.
E aqueles que são obreiros fraudulentos do próprio ventre estão fazendo negócio da fé. Jesus disse: acautelai-vos dos lobos devoradores que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, são os falsos profetas. Pedro também advertiu, dizendo que eles surgiriam, iriam fazer comércio da fé, comércio da vossa alma. Hoje nós estamos assistindo igrejas pregando um quinto evangelho, um evangelho totalmente adulterado. Eu quero que você leia esse evangelho, leia e releia, para conferir e ver se você encontra nesse evangelho alguma coisa sobre galinhos de arruda, que um cristão precisa usar um galinho de arruda, que precisa pisar em sal grosso ou tomar banho de sal, jogar enxofre dentro de casa. Procura no evangelho. Estão anunciando um quinto evangelho, um evangelho falsificado, um evangelho adulterado. E muitas pessoas estão sendo enganadas e pagando caro pelo engano. Isso é que é pior, porque um veneno já é ruim por si só, e ainda pagar caro para ter um veneno, isso é uma coisa diabólica, isso é uma coisa do inferno, isso é uma coisa maldita. Seja considerado anátema, disse Paulo. Olha, eu não quero, meu irmão, minha irmã, fazer média com nenhuma igreja e nem falar mal de nenhuma igreja. Eu só quero estar de bem com essa palavra. Eu não quero criticar A, B ou C, mas não dá para a gente ficar quieto e não dá para a gente fazer de conta que não está acontecendo nada, quando até o sangue de Jesus está sendo comercializado. Igrejas estão pegando cálice de Santa Ceia, colocando num copinho descartável de cafezinho e dizendo para a pessoa: depois que você tomou a ceia, leva o copinho para casa e traz ele de volta cheio de moeda e cheio de dinheiro. É um quinto evangelho. Estão anunciando mentiras, enganando os simples com suaves palavras e lisonjas. O povo brasileiro é presa fácil dos enganadores. Eu sei que quando essa mensagem é anunciada, quando eu prego essas coisas, muita gente fica arrepiada, muita gente fica rangendo os dentes. Mas olha, não me importa se pastores, missionários ou bispos, ou se tem pessoas dessas igrejas aqui no meio da nossa multidão. Não me interessa se essas pessoas estão rangendo os dentes, ou se estão com raiva de mim, ou se estão desejando o meu mal. Uma coisa eu sei: eu não vim aqui para fazer média com nenhuma igreja, mas eu vim aqui para pregar a palavra, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dizer que a bênção é de graça, que a salvação é de graça, que o sangue de Jesus tem poder, que se você receber Jesus como teu Salvador, você será salvo. Eu estou aqui para pregar o evangelho. Eu não tenho compromisso com nenhuma igreja, com nenhuma denominação. O meu compromisso é com o Senhor Jesus. Tem uma história que eu gosto muito de contar. É uma história bem curiosa. Num lago, os peixinhos viviam felizes. Não faltava nada. E tinha uma garça que havia ficado muito velha, e ela já não tinha agilidade para pegar os peixinhos. Ela não conseguia ser mais rápida para bicar os peixinhos. Então esta garça ficou pensando como que ela ia fazer para se alimentar sem trabalhar, sem gastar muita energia. Então esta garça teve a seguinte ideia. Ela chegou na beira do lago e começou a chamar os peixinhos. E disse: peixinhos, peixinhos, eu tenho uma péssima notícia para vocês. E os peixinhos, desconfiados, colocaram a cabeça assim para fora da água, mas a uma distância bem segura da garça velha. E a garça disse: eu estava voando e vi ali distante os homens trabalhando, derrubando a mata. E os homens estão avançando com tratores. E eu pousei numa árvore e ouvi os homens conversando. E eles disseram que vão construir uma estrada que vai passar aqui em cima desse lago. E esse lago será destruído. E vocês, peixinhos, todos morrerão. E os peixinhos ficaram apavorados.
E a dona Garça disse: mas se vocês soubessem que além daquelas montanhas tem um lago tão grande, maior do que esse, com águas muito mais limpas. Se vocês pudessem se mudar daqui para aquele lago. E os peixinhos disseram: dona Garça, ajude-nos. E a Garça disse: bem que eu gostaria, mas eu já estou velha. Mas eu não posso ajudar. E a Garça foi saindo. E os peixinhos imploraram: dona Garça, dê um jeito. Dê um jeito de nos salvar. A dona Garça disse: se eu tivesse saúde, eu levaria todos vocês voando até o outro lago além das montanhas. E mudaria todos vocês para lá, mas eu não tenho saúde. E os peixinhos disseram: mas então leva pelo menos um de cada vez. E a dona Garça falou: um de cada vez eu posso levar. E os peixinhos falaram: ai, que bom, a dona Garça vai nos salvar. Ela falou: bom, mas façam fila. Quem vai ser o primeiro? E os peixinhos: eu. E fizeram fila. A dona Garça só abriu o bico assim, e o peixinho pulou no bico. E ela pegou, bateu as asas e foi voando com o peixinho no bico. E aquele que estava no bico da garça, ele achava que estava numa boa. Ele mandava até tchauzinho para os outros que estavam lá embaixo. Abanava assim a barbatana dele, mandando tchauzinho, todo feliz. Estou indo para o novo lago. E os que estavam lá no lago em fila disseram: que sortudo, hein? Foi o primeiro. A dona Garça voou além da montanha e quando ela foi aterrissando, é lógico, não tinha lago nenhum. Ela pousou numa clareira aí, comeu o peixinho. Ai, meu plano foi ótimo, mas eu ainda estou com fome, vou voltar lá para o lago. E foi voando. Quando os peixinhos no lago viram a garça voltando: olha, ela está voltando, sou eu, agora sou eu. Ela falou: calma, um de cada vez. Façam fila, bem organizado. Aí ela chegou lá, abriu o bico, o segundo peixinho pulou, o peixinho deu tchau para todo mundo, ficou feliz. Aí a dona Garça foi voando, desceu além das montanhas e devorou o segundo peixinho. E assim ela fez. Naquele dia ela se empanturrou de tanto comer peixes, até que ela ficou cansada de voar e de comer. E ela voltou para o lago e disse aos peixinhos: olha, hoje eu estou cansada, eu falei que eu estou velha. Amanhã nós continuamos o trabalho. Não, dona Garça, não faça isso, leva pelo menos eu. Não, hoje não, só amanhã. Amanhã cedinho vocês estejam aí em fila, que eu venho logo cedo. No dia seguinte a garça veio e estava com fome, né? Café da manhã. Os peixinhos já estavam tudo em fila esperando. Ela chegou ali e falou: quem é o próximo? Sou eu, é minha vez. Aí ela abriu o bico, pulou no bico dele. E assim ela foi o dia inteiro. E ficou assim vários dias. E os peixinhos crentes que estavam indo para um lago melhor, mas estavam indo para a morte. Sabe o que a Bíblia diz? Que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Muitas pessoas estão em várias igrejas, fazendo coisas pensando que é de Deus, acreditando que é de Deus, estão crentes que é de Deus. São como esses peixinhos enganados. São como esses peixinhos. Pensam que estão fazendo uma coisa boa, mas na verdade estão caminhando para a destruição. Meu amado, minha amada, por que isso está acontecendo? Porque o Evangelho está sendo falsificado. Porque o Evangelho está sendo adulterado. Porque falsos profetas estão usando o Evangelho. Eu fico revoltado. Meu avô era pastor, meu pai é pastor, eu sou pastor. Olha, nós temos tanto zelo pela palavra de Deus, dá vontade de chorar, de ver o que os falsos profetas estão fazendo com o Evangelho no Brasil. Durante muitos anos o Brasil sofreu na mão dos ímpios.
Agora que o Brasil podia ser libertado, os falsos profetas estão devorando as ovelhas, estão bebendo o sangue das ovelhas. Mas eu quero dizer aqui para vocês, igreja, que Jesus Cristo, Ele está contemplando todas essas coisas do alto do seu grande trono. Ele está vendo tudo o que está acontecendo aqui nessa terra. Tudo vai ficar desse jeito. No lago morava um caranguejo. E esse caranguejo ficou muito desconfiado da história da garça. Ele resolveu investigar tudo. Ele era muito esperto, muito prudente. Esse caranguejo então chamou a dona Garça e disse assim: Dona Garça, não me deixe morrer aqui nesse lago, me salve também. E a dona Garça olhou para o caranguejo e ela pensou: vou variar o cardápio. Será que carne de caranguejo é boa? Vou mudar um pouco o meu prato. E a dona Garça disse para o caranguejo: tá bom, então agora eu vou levar você, eu vou salvar você. E o caranguejo disse: Dona Garça, muito obrigado. Como é que eu faço, dona Garça? Eu sou grande, meio pesado. A dona Garça disse: não, mas nós damos um jeito. Eu vou te apoiar aqui com os meus pés, né? Vou te apoiar e vou também te prender no meu bico, mas você também segura no meu bico. E nós vamos voar. Aí o caranguejo grudou na dona Garça, se apoiou nos pezinhos dela. E a dona Garça, com dificuldade, mas a ganância era muito grande, ela conseguiu levantar voo. E o caranguejo está indo no bico da garça, e a garça está indo. Dona Garça, falta muito para chegar no lago. Ah, é logo depois daquelas montanhas. Ai, que bom, dona Garça, a senhora é muito boazinha. Aí quando a garça atravessa as montanhas e vai aterrissando, o caranguejo, você sabe que caranguejo enxerga bem, né? Ele vê longe. Do alto ele viu aquele monte de espinhas e esqueletos de peixes que a dona Garça havia devorado e que não havia lago nenhum. Então o caranguejo esperou a garça chegar a uma certa altura. Quando ela foi aterrissando, quando ela estava quase pousando, o caranguejo colocou a sua garra no pescoço da garça e foi apertando, 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 até que ele matou a garça. Ele destroncou o pescoço dela, ele matou a garça. E ele ficou muito triste de ver aqueles esqueletos, as espinhas dos peixes que a garça malvada havia devorado. Então, esse caranguejo, ele começa a voltar a pé. E a distância é grande. E ele tem que subir todas aquelas montanhas. E depois descer aquela montanha. E depois caminhar até o lago. A distância é grande. No lago os peixinhos estão aflitos. Cadê a dona Garça que não volta? Ela tem que nos salvar também. E o caranguejo, quando chega, ele conta toda a história para os peixinhos. E os peixinhos não acreditavam. Lamentaram a morte de tantos amiguinhos e familiares que foram devorados pela garça. E o caranguejo voltou então para aquele lago. Você já entendeu essa história? A garça é o falso profeta. O peixinho é o cristão. Você sabe que o cristão, o símbolo dele sempre foi um peixe. Nas catacumbas, em Jerusalém, em Roma, sempre se desenhava um peixe. O símbolo do cristão é um peixinho. Então, muitos peixinhos estão sendo devorados pela garça. A garça é o falso profeta, é Satanás, é o diabo, é o enganador, é o mentiroso, é o aproveitador, é o mercantilista da fé, é o obreiro do próprio ventre, que vive enganando. É a garça. Cuidado com a igreja da garça. Amém? Tome cuidado com a igreja da garça. Tome muito cuidado com isso. E quem é o caranguejo? O caranguejo. Tem duas figuras do caranguejo. Primeiro, o caranguejo é o pregador. É o que investiga. É o que vai olhar. É o que vai conferir. Primeiro, o caranguejo é aquele que age. É aquele que pesquisa. É aquele que prega. E a segunda figura do caranguejo é aquele que faz justiça. Aquele que executa juízo. É aquele que vai voltar
O caranguejo, quando ele foi, ele fez justiça ali, do outro lado, onde estava a morte. Quem é esse caranguejo que fez justiça do outro lado onde estava a morte? É aquele que declarou o seguinte: eis aqui, eu fui vivo, eu sou aquele que vive, fui morto, é verdade, fui morto, visitei o reino da morte, eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Esse é o caranguejo mesmo, o maior de todos. Ele sabe fazer justiça. E ele vai voltar. É como o caranguejo que veio voltando. Só que caranguejo anda de lado, dá um passo para frente e dois para trás. E é lento. E é demorado. O caranguejo demorou muito para voltar para o lago, para salvar de verdade aqueles peixinhos. Ele demorou para voltar para o lago. Escute bem agora, meu amado, minha amada. Talvez você diga: quando que Jesus vai voltar? Quando que Jesus vai retornar? Ele está demorando tanto. Sim, parece que ele está demorando. O caranguejo demorou para voltar para o lago. Parece que a demora é insuportável. Mas Jesus disse o seguinte: observai, olhai, contemplai, vede os sinais. Quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, levantai os vossos olhos, olhai para as nuvens do céu, olhai para o alto, porque está próxima a vossa redenção. Igreja, o momento está cumprido, Jesus Cristo está voltando. Levante os seus olhos, os falsos profetas estão aí, os sinais estão aí, tudo está se cumprindo, mas Jesus Cristo está voltando. Não existe outro evangelho. O evangelho diz o seguinte: a salvação é pela graça. Não existe bênção paga. Não existe bênção comercializada. Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Não existe incerteza, porque a fé é a esperança das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós estamos esperando. O Evangelho diz, ele disse que ele vai voltar. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Igreja, nós não estamos esperando neste mundo. Se nós esperássemos neste mundo, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, as piores criaturas. Mas a nossa esperança não está neste mundo. Nós estamos esperando a nossa pátria celestial, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, onde verdadeiramente tem água pura e cristalina, onde o Senhor Jesus está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, ali onde está o rio da água viva, que sai debaixo do trono de Deus. Nós estamos esperando o dia da nossa redenção. Você é como um trevinho no lago que está agitado. Você está querendo um lago maior, por isso você está caindo na mão de enganadores e falsos profetas. Mas não existe lago maior e nem rio maior do que o Senhor Jesus. Porque Ele abriu os braços e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele diz: eu sou a fonte da água viva. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Esse peixinho aí que está tão inquieto, em águas tão poluídas, tão imundas, tão sujas. Hoje mesmo, você pode ter um encontro real com o Evangelho. Não existe outro Evangelho. Hoje você pode ter a certeza da sua salvação. O meu trabalho não é fazer média com nenhuma igreja. Eu não sou enturmado com igreja nem com denominação. O meu trabalho é pregar o Evangelho. Este aqui. Este Evangelho. Porque jamais eu desejarei ser maldito.
E se você aceitar este Evangelho, e a razão deste Evangelho é o Senhor Jesus, então você será salvo. Você será salvo de verdade. Não existe outro meio. Não existe. Tudo que foi prometido para você fora desse Evangelho é mentira. Qualquer outro intermediário entre você e Deus, que não seja o Senhor Jesus, é mentira. Leia o Evangelho. Não existe outro intermediário, não existe outro caminho. Se alguém vos anunciar outro intermediário, seja considerado anátema, não importa quem ele seja, amaldiçoado pelo próprio Deus. Esse Evangelho fala de um único Salvador. Não existe outro. Qualquer outro Evangelho que fale de salvação por boas obras, não é esse Evangelho. Qualquer Evangelho que diga que você tem que ser bonzinho para ser salvo, não é esse Evangelho. Qualquer Evangelho que diz que uma mulher ou um homem pode ser o teu Salvador sem ser Jesus Cristo, não é esse Evangelho. Se qualquer outro Evangelho falar que você vai ser salvo, se reencarnar muitas vezes, não é esse Evangelho. Não existe outro Evangelho. Só existe esse único Evangelho. Essa é a única maneira que você pode ser salvo. E o Evangelho é Jesus Cristo. Você precisa receber Jesus como teu Salvador. Jesus é o caranguejo. Não caia no bico da garça. Não caia em mãos de falsos profetas. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor Jesus e você será salvo. Quantas pessoas aqui nesta noite querem oficialmente, olha, é importante isso. Não adianta você falar que você vai aceitar Jesus aí atrás na cadeira, ou secretamente. Não adianta você falar que você já aceitou Jesus. Se você não fez isso na frente dos homens, não valeu. Aceitar Jesus tem que ser na frente de todo mundo. Jesus disse: se alguém me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Meu amado, minha amada, não tem outro jeito. Só Jesus, só este Evangelho. E a única maneira de você tomar posse da salvação é oficialmente, na frente da igreja, oficialmente, você dizer: sim, eu aceito Jesus como meu único Salvador. Quantas pessoas nesta noite querem receber Jesus como único Salvador? Levante a sua mão direita assim, bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Ergue bem alto. Isso. Todos que estão erguendo as mãos, venham para cá agora. Venham para frente. Você que está afastado, que está afastada do caminho do Senhor. Você que havia caído na fé. Você que viu tanta exploração nas igrejas por aí. Você que viu tanta tapeação. Você que ficou decepcionado, decepcionada com as igrejas. Olha, a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. O homem, muitas vezes, ele pensa que a igreja é dele. E com isso ele escandaliza as almas. Pessoas se perdem. Talvez você tenha se frustrado, se decepcionado. Mas hoje é a hora de você reconciliar com o Senhor. De voltar para Jesus. De voltar para a igreja. De voltar para o Evangelho. Você que está afastado, afastada, vem aqui para frente. Porque eu quero orar por você. Você que está sem igreja. Você que agora está sem nenhuma denominação. Você está aqui conosco agora. Vem para cá. Todos aqueles que estão sem igreja, vem para cá. Porque hoje é a noite da tua reconciliação. Vem, amado, vem, amada, vem para frente e venha rapidamente. Venha. Jesus vai fazer uma obra gloriosa na tua vida. Jesus vai te abençoar. Venha, do jeito que você está. Venha. Venha para cá, venha. Aproveite enquanto a porta está aberta e venha.
Venha do jeito que você está. Isso. Se ajoelhe agora, por favor. Se ajoelhe agora. Coloque a mão sobre o teu coração. Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenho vergonha, pode falar alto. Meu Deus e meu Pai, eu decidi entregar minha vida para Ti. E quero, Senhor, que Tu perdoas todos os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida. Porque eu prometo, de hoje em diante, ser o Teu filho e obedecer a Tua palavra e seguir os Teus caminhos. Porque o Teu caminho é a verdade e a vida. E ninguém vai no Pai a não ser por Ti. Fica pensando em Deus. Meu Deus, Deus da minha vida e Deus da minha alma. Eu glorifico o Teu nome, Senhor, por todas as maravilhas que Tu fazes neste lugar. E a Tua palavra diz que o Teu Evangelho é poder de Deus para a salvação daqueles que nele creem. Por isso, meu Jesus amado, estas vidas que aqui estão, elas entregaram nesta noite as suas vidas para Ti. E eu quero, Senhor Jesus, que Tu os abençoa poderosamente, perdoando os seus pecados, porque nós somos testemunhas que elas se entregaram nesta noite nos seus corações para Ti, Jesus. Guardas em Teu nome estas vidas, Senhor. Escreva os Teus nomes no livro da vida, ó meu Senhor da glória, e aonde as plantas dos Teus pés pisarem, toma conta de cada um deles, abençoando poderosamente, Senhor Jesus. Abençoa o seu deitar, o seu levantar, o seu trabalho, a sua casa, abençoa seus familiares, meu Deus, e também os seus empregos. Pai Santíssimo, Deus meu, dai saúde a todos eles, prosperidade e vida bastante. É que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.